Neste vídeo, vamos voltar à infância com os maiores clássicos da sessão da tarde. Acompanhe este vídeo até o final. Vamos à lista. Na 20ª posição temos o filme Quero Ser Grande. Em um parque de diversões, um garoto faz um pedido para tornar-se adulto, e quando acorda no dia seguinte, ele descobre que seu desejo se tornou realidade. Acho que era o sonho de muita criança, né? Mas logo ele descobre que ser adulto não era a maravilha toda que ele imaginava, e tenta de tudo para reverter a situação. Este é um daqueles clássicos que quase todo mundo já viu. Tom Hanks está ótimo nesse filme, e aquela cena do piano é sensacional. Um filme que nos mostra que nunca devemos deixar nossa criança interior morrer. O próximo da lista é o filme Manequim, A Magia do Amor. Um jovem que trabalha em uma loja de departamentos se apaixona por um manequim da loja que é, na verdade, uma camponesa que foi amaldiçoada há 1000 anos atrás. Ela vem à vida sempre que removem o seu colar. Alguém lembra? O que algumas pessoas não sabem é que esse filme é a sequência de Manequim, de 1987, que na verdade conta uma história completamente diferente do filme original. A sua sequência ficou mais conhecida porque passava muito na sessão da tarde. O filme é simples e bobinho. Eu gostava muito. Na sequência temos o assustador Os Garotos Perdidos. Uma mãe e seus 2 filhos se mudam para uma pequena cidade na Califórnia. O irmão mais novo faz amizade com 2 outros garotos, enquanto o irmão mais velho é atraído para um grupo de vampiros depois que se apaixona por uma garota misteriosa. Esse filme é repleto de atores conhecidos, entre eles Kiefer Sutherland, da série 24 Horas, e o Corey Feldman, do filme Goonies. Tanto Kiefer quanto Corey atuaram juntos no filme Conta Comigo. Os 2 ficaram bem conhecidos nos anos 80. O longa foi dirigido por George Matter, que mais tarde dirigiu Um Dia de Fúria e a primeira temporada de House of Cards. Os Garotos Perdidos assombravam muitas crianças na época, inclusive eu. O próximo da lista é o filme Lua de Cristal. Gente, a Xuxa e os Trapalhões eram figuras carimbadas na sessão da tarde. Quem era criança nos anos 90 provavelmente lembra desse filme e da sua trilha sonora. Maria da Graça chega à cidade grande para morar com sua tia e seus primos. Os 3 vivem atormentando sua vida. A personagem da Xuxa sofre muito, bem ao estilo Cinderela. O filme também tem a participação de Sérgio Malandro como o príncipe encantado. Acho que hoje em dia o filme não diverte tanto, mas na época era muito legal. Na sequência temos o filme A Família Addams. Os Addams são a inversão do ideal da família tradicional americana. Uma família excêntrica que admira o macabro e não se preocupam com o que os outros acham dos seus gostos sinistros. Os Addams são considerados estranhos por todos por viverem de uma forma diferente. A família Addams é um grupo de personagens fictícios criados pelo cartunista Charles Addams em 1937. O filme foi dirigido por Barry Sonnenfeld, que mais tarde dirigiu MIB e as 3 temporadas de Desventuras em Série, da Netflix. O longa fez tanto sucesso que em 1993 fizeram uma sequência que também é muito boa. Enquanto o SBT exibia A Lagoa Azul, a sessão da tarde exibia o eternamente inédito De Volta à Lagoa Azul. O enredo é quase o mesmo do primeiro filme. Nesta sequência de A Lagoa Azul, 2 crianças crescem em uma ilha deserta e sem adultos para guiá-los, eles aprendem a cuidar um do outro. O filme é estrelado pela Milla Jovovich, da franquia Resident Evil. Alguns fãs de A Lagoa Azul não curtiram muito essa continuação, mas eu gostava muito, sempre assistia quando passava. Eu sei que muita gente também cresceu vendo esse filme. O próximo da lista é o filme O Pestinha, a história de um menino órfão danado chamado Júnior. Um dia, ele é adotado por um casal e assim que entra em suas vidas, ele transforma os dias comuns em grandes acontecimentos. O ator Michael Oliver, que faz o Júnior, é muito bom. Conseguia ser fofo e endiabrado ao mesmo tempo. O filme fez um grande sucesso naquela época, tendo outras 2 continuações. O segundo filme é tão bom quanto o primeiro, já o terceiro, depois que mudaram o ator, não ficou tão bom. O Michael Oliver era a alma desse filme. É um clássico bem divertido de se assistir. Na sequência temos o filme Um Príncipe em Nova York. Comédia estrelada por Ed Murphy. Um príncipe africano foi prometido a casar com uma mulher que nunca viu antes. Insatisfeito com a exigência, ele decide romper com a tradição e viaja para a América em busca do verdadeiro amor, acompanhado de seu melhor amigo. O filme é dirigido por John Landis,
que antes dirigiu Um Lobisomem Americano em Londres, o clipe Thriller de Michael Jackson, e em 1997 dirigiu o clássico Querida, Encolhi as Crianças. A história é bem simples, mas bem conduzida e divertida. Com certeza um clássico da comédia que merece ser visto e lembrado. O próximo da lista é o filme As Patricinhas de Beverly Hills. Esse eu amava. Cher é uma estudante adolescente que tem um comportamento bem superficial ao lidar com relacionamentos, escola e sua vida social. O filme é estrelado por Alicia Silverstone, que fez muito sucesso nos anos 90. A futilidade dessa garota e suas amigas é absurda. A Cher é aquela personagem que você começa com desprezo e termina adorando. Esse filme é a representação dos anos 90, em suas roupas, nas músicas e nos costumes. Filme bem legal. Eu revi um dia desses e ele envelheceu super bem. Em 11º lugar, temos o filme Esqueceram de Mim. É época de Natal e a família McAllister vai viajar e acaba esquecendo Kevin sozinho em casa. Tudo parecia bem divertido para ele, até descobrir que 2 ladrões estão prestes a roubar sua casa. O filme é estrelado por Macaulay Culkin, que também fez muito sucesso nos anos 90. Ele atuou nos filmes Meu Primeiro Amor, O Anjo Malvado e Riquinho. Esqueceram de Mim é dirigido por Chris Columbus, que anos mais tarde dirigiu alguns filmes do Harry Potter. Esse filme é divertido, tem a dose certa de humor e o protagonista é super carismático. O filme conquistou tanto o público que rendeu uma franquia de 5 filmes. Apenas o primeiro e o segundo são estrelados por Macaulay Culkin. O segundo filme também é ótimo. São os meus filmes preferidos da infância com temática natalina. E aí, está gostando da lista? Não deixa de conferir a parte 2. Obrigada por assistir.